Gestão de risco e gestão de posição. Nunca, mas nunca comece no day trade sem estar comendo isso com farinha. Depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai zerar o seu capital. Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal perfeito para você que quer se tornar um especulador profissional e com isso conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, trader, especulador e também empresário. Antes da gente começar o vídeo de hoje, se você é novo, está chegando aqui agora, vou te pedir dois favores. Clica no sininho, que é para você se inscrever no canal, clica no se inscrever para você poder acompanhar todos os dias conteúdos novos de como você vai se tornar, como você pode se tornar um especulador profissional e conseguir lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. E também já aproveita e deixa o seu like aqui neste vídeo. Dessa forma é a forma que o YouTube reconhece o nosso trabalho e também nos motiva a criar cada vez mais conteúdos para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Bora pro vídeo de hoje. Vou te adiantar, muita gente fala de gestão de risco por aí, mas esquecem do mais importante, que é a gestão da posição. Não adianta nada você ter gestão de risco se você não tiver a gestão da posição. E se você ficar comigo até o final, eu vou te liberar uma planilha que vai ajudar você assim, ó, como nunca ajudou, para realmente você nunca mais passar próximo de zerar o seu capital com day trade, tá bom? Então olha aqui. Antes da gente ir para a planilha, né, tem muita coisa, você vai olhar aqui e não vai entender nada, mas eu vou explicar tintim por tintim e vocês vão sair daqui sabendo tudo que vocês precisam para nunca mais zerar o seu capital, beleza? Então preste atenção e vai anotando tudo com muito detalhe. Ó, primeiro passo, né, a gente vai falar de dois assuntos, gestão de posição e gestão de capital, beleza? Que gestão de risco. Primeiro, quanto eu tenho de capital para iniciar? 1.000, 10, 100, 200, 500 reais, 10 mil reais, 100 mil reais, enfim, aí é contigo, tá? Aqui a gente vai trabalhar com valores fictícios. Eu vou trabalhar com um valor de 10 mil reais. Vamos supor que eu tenho disponível para investir no day trade um capital de 10 mil reais. Show, beleza. E agora eu tenho uma tabelinha que eu, Lucas, criei. Tá? Baseado na minha experiência que eu já estudei e executo todos os dias no mercado. Quanto eu quero expor o meu capital a risco diariamente, certo? Então eu tenho 1% conservador, 2% moderado, 5% agressivo, 10% Fórmula 1 e, cara, acima de 10% aí você já é doidão, tá? Não faça isso. Então você vai escolher quanto você quer arriscar do seu capital diariamente. Então eu vou colocar um valor que eu considero legal para quem já tem uma boa experiência, que é 5% e não gere capitais muito grande, como milhões, tá? Então para 10 mil reais, 5% eu acho muito viável. Show! Lucas, 5% do meu capital, então eu posso pôr em risco naquele dia 500 reais. Show! Pronto, gestão de risco é isso. Agora, como eu vou trabalhar esses 500 reais ao longo do meu dia? Aí entra uma outra história aqui que a gente vai ver em detalhes. Primeiro ponto, qual ativo que você opera? Eu opero principalmente o mini índice brasileiro. Então, o que eu tenho que saber do meu índice? O que ele faz ao longo do dia? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a média entre a máxima e a mínima que o índice anda de pontos? Então eu vou calcular aqui com vocês, ó. Nesse dia, 2.600. Nesse outro dia, 2.800. Nesse dia, 2.400. Nesse dia, 2.800. Nesse outro dia aqui, 1.700. Nesse outro dia, 1.100. Esse outro dia aqui, 2.400, esse outro dia aqui 1.200, esse outro dia aqui 2.200, vocês veem que
maioria, a gente olhou 10 dias, maioria dos dias acima de 2.000 pontos, tá? Entre máxima e mínima, beleza? Então eu vou anotando com vocês aqui, ó. O índice, ele oscila entre máxima e mínima, mais ou menos, como nós vimos aqui, 2.000 pontos, beleza? Então, primeira variável que eu tenho que ter isso na ponta da língua, tá? Primeira variável, anota aí. Quantos pontos entre a máxima e a mínima o seu ativo que você opera, ele oscila por dia? Show? Beleza. Outra coisa agora, segundo ponto. Quantos movimentos? Vamos olhar todos de novo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, desde o último dia. Quantos movimentos ele costuma fazer antes de mudar de direção ou antes de descansar? Vamos olhar o índice aqui, ó. 1, 2, 3. 3 em um dia. Esse outro dia aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Esse outro dia. 1, 2. 2 movimentos. Esse outro dia. 1, 2. Quase 2, 3. Esse outro dia. 1, 2. Esse aqui ficou bem 3, 4, 5, 6. Teve vários aqui, na verdade. Esse aqui direto, ó. 1, 2. Mais de 500 pontos a gente pode considerar um movimento. Ó, sempre passa de 2, né? Fica de 2 a 4. Aqui, ó. 1, 2, 3. De 2 a 4, tá? 2 a 4 grandes movimentos o índice faz por dia. Então vamos anotar aqui. Quantos grandes movimentos por dia? 2 a 4. Movimentações grandes, beleza? Então tá, eu sei que entre a máxima e a mínima 2.000 pontos. Eu sei que movimentos, ele faz mais ou menos de 2 a 4 movimentos por dia, beleza? Feito isso, quantas operações eu quero fazer? Aí aqui vem uma dica para vocês, um hackzinho. Se ele faz de 2 a 4, eu não vou operar o dia inteiro, eu opero só de manhã. Então de manhã vamos supor que ele tem 2 ou 3 movimentos maiores. E eu quero participar de um deles, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar entrar em cada um. E se eu errar uma, eu tenho uma segunda chance. Certo? Então preste atenção. Vou falar de novo. O índice movimenta de 2 a 4 movimentos grandes no dia inteiro. Mas eu só opero de manhã. Então vamos dizer que no período que eu opero, ele faça 2 grandes movimentos. E eu quero estar em algum deles. Para eu estar em algum deles, eu preciso tentar os 2. Vamos supor que eu erre o primeiro, eu quero uma segunda chance. Se eu errar o segundo, eu também quero uma segunda chance. Então, para eu aproveitar os 2 movimentos com segunda chance, eu tenho que fazer 4 operações por dia. Beleza? Olha só, a gente está montando a nossa gestão de posição. Presta atenção nisso. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste de novo. O meu capital inicial, R$10.000. O meu risco por dia vai ser 5% do meu capital, que eu considero um risco agressivo pelo tamanho do meu capital. Lógico, se fosse R$1 milhão, 5%, aí é outra história. A gente está baseando aqui em valores menores, até 100, 200, até 500 mil você pode colocar aqui. Mas a gente está colocando R$10.000. 5%, eu vou arriscar R$500 por dia. Quantas operações eu vou fazer? Então essa planilha você consegue ir mudando aqui, tá? Toda a parte que está com fundo azul claro, você consegue mexer. Então eu vou fazer 4 operações ao dia. Show! Então tá. Se eu tenho R$500 para arriscar num dia e eu quero fazer 4 operações, eu tenho R$125 por operação. Beleza? Show! Eu tenho R$125 aqui para usar por operação, tá? Quantos pontos eu tenho de risco por operação? 625 pontos. Opa, olha as coisas se encaixando aqui. Beleza. Quantos contratos eu quero usar? Lucas, não sei, não faço ideia. E agora? O que eu faço? Eu deixei 2 situações aqui para vocês. Um cálculo da gestão pela quantidade de contratos. Ah não, Lucas, me falaram que 10 contratos é um bom número, eu quero usar 10 contratos. Beleza. Para usar 10 contratos, o seu stop da operação vai ficar 60 pontos. Cara, se o índice oscila 2.000 pontos, o que é 60 pontos? Desculpa a expressão, mas é um peido.
Então não dá para operar assim. Então beleza. 2 contratos, opa, 300 pontos de stop, já é legal, já é interessante. Então para facilitar, se você não tem ideia quantos contratos utilizar, você tem duas opções aqui, ó. Uma tabela por contrato e uma tabela que você vai colocar a quantidade de pontos. Um exemplo, vamos supor que você tem uma posição que você pode abrir que o risco dela é 50 pontos. Então, para este risco de 50 pontos, eu posso entrar com 13 contratos. Entendeu? Então, para você saber quantos contratos você vai operar no dia, você tem que saber quantas operações você vai operar no dia. Você tem que saber quantos % do seu capital você vai arriscar no dia. E você tem que saber a quantidade de pontos que você pode arriscar baseado no seu operacional, na sua entrada. Seu stop é 50, e se o meu stop for 250 pontos nesta entrada, aí eu já posso operar só com 3 contratos. Entende? Calma, calma, que daqui a pouco eu vou mostrar na prática como que isso realmente funciona. Mas para você entender a prática que a gente vai fazer junto daqui a pouco, você precisa estar entendendo essa parte teórica aqui muito bem. Lá no começo do vídeo, a primeira frase que eu falei é: gestão de risco e gestão de posição. Nunca comece no day trade sem estar comendo isso com farinha. Para você ser um operador, um especulador profissional, você tem que entender isso aqui que a gente está falando como se fosse, como você aprendeu a ler, como você aprendeu a escrever, como você aprendeu a dirigir. Tem que ser algo natural. Você tem que entender o tamanho do seu capital, o risco diário em percentual, o risco diário em valor, quantidade de operações, o risco por operação, quantos contratos, qual é o meu stop, quanto o meu ativo oscila por dia, quantos movimentos ele faz. Cara, tudo isso você precisa estar entendendo antes de começar a operar. Esse é o caminho que você precisa traçar, que você precisa seguir para você ter sucesso. Maioria das pessoas que começam com análise técnica, com setupzinho, análise gráfica e já vai pro game. E por isso que 90% perde dinheiro. Porque não fez essa parte aqui, ó. Esse negócio que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, essa planilha de gestão de risco e gestão de posição, isso é o ouro. Isso que vai fazer você ser um trader consistente, um trader lucrativo. Mas você tem que entender isso aqui, cara, isso aqui é como se fosse sua lei de trânsito. Se você não souber que o semáforo ficou vermelho você tem que parar, se você atravessar o semáforo vermelho você pode morrer. Se você não souber gestão de risco e gestão de posição, você pode perder todo o seu capital no day trade. Por que as pessoas perdem? Porque elas não sabem fazer a gestão de risco e a gestão de posição. Não é que elas nem sabem, elas nunca ouviram falar ou elas nunca se planejaram para isso. Então, gestão de risco e gestão de posição teria que ser a base para você começar no day trade, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso racional, tá? Para eu saber a minha posição, eu tenho 2 caminhos, por contrato ou por pontos, tá? E aqui tem uma tabelinha já pronta, ó. Pô, se o meu risco é 100 pontos, eu posso usar 6 contratos. Se o meu risco é 500 pontos, eu posso usar um contrato. Ah, mas eu quero operar por contrato. Tá bom, eu quero operar 6 contratos. 6 contratos, você vai ter que operar no máximo o seu risco de 100 pontos. Então eu tenho 2 caminhos, tá? Por contrato, por ponto ou por contrato, tá? Nós vamos utilizar a maioria desses aqui por quantidade de pontos de risco, tá? Um exemplo. Eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco. Mas vamos supor que a gente vai abrir um risco que eu posso perder nessa operação por análise técnica, análise quantitativa, análise de fluxo, contexto operacional, confluências. Eu posso arriscar 150 pontos. Show! Eu posso utilizar 4 contratos, beleza? Simples, cara, é simples. 4 contratos eu posso utilizar. Beleza, Lucas, deu stop. O que eu posso utilizar? Mais 3 operações. Não de 4 contratos, mas de quantos você quiser. Depende do risco que você vai abrir. O meu risco é de 100 pontos? É de 50? É de 500? É de 1000? É de 300? Entende? Então, para você saber quantos contratos você vai operar, você precisa saber tudo isso aqui que a gente está passando. Item a item. Tá bom? Então, se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo quantas vezes forem necessário, que você precisa sair desse vídeo entendendo isso aqui muito. Você precisa estar dando aula disso aqui, tá? Para você conseguir ser um trader lucrativo.
calma que daqui a pouco a gente vai pro gráfico, vai fluir na sua mente e você vai entender tudo isso aqui de forma prática e fácil. Olha só, isso é importante você saber. Eu estava em dúvida se eu falava isso no começo ou no final do vídeo, mas é importante você saber. Aqui embaixo eu deixei uma observação, um alerta, tá? Vou até escrever alerta aqui. Se eu tenho um capital de 10 mil reais, a gente está falando que eu vou fazer uma operação com 4 contratos, beleza? Show! Mas olha só, a corretora, ela te exige uma margem de operação de 100 reais por contrato. Então, 10 mil reais pela corretora, tá? Não por essa gestão aqui. Você pode operar até 100 contratos de uma única vez. Entendeu? Vou falar de novo. Se eu tenho um capital de 10 mil reais, a corretora me exige 100 reais de margem para operar um mini contrato de índice. Eu posso abrir um risco, abrir uma posição com 100 contratos. Eita, Lucas, 100 é bastante. 100 é muito. Olha só para você entender como 100 é muito. Lembra que o índice oscila entre máximo e mínimo a mais ou menos 2 mil pontos? Tem dia que oscila 3, tem dia que oscila 2.500, tem dia que oscila 1.800, mas em média 2. Se eu abro uma posição de 100 contratos no mini índice, se ele andar 500 pontos contra, lembra que ele anda na máxima e a mínima 2.000, eu zero o meu capital. Então olha o risco. Muita gente fala assim, pô, day trade é arriscado, eu posso perder tudo? Pode. Se você fizer uma gestão de risco, uma gestão de posição ineficiente. Porque a corretora ela te dá margem para você perder o seu capital. Cara, se você abre uma posição de 100 contratos, às vezes, tá? Vou mostrar para vocês que é real. Às vezes, 500 pontos, às vezes, ele oscila em 1 minuto. Então você pode perder 10 mil reais em 1 minuto. Beleza? Mas, para você perder 10 mil reais com um contrato ou com 4 contratos, em um dia é impossível. Lucas, mas tudo é possível. Não, é impossível você perder 10 mil reais com um contrato. Impossível. Então, por isso que a gestão de risco e gestão de posição é o seu aliado para você ter sucesso no day trade. Você precisa, cara, não conheço nenhuma pessoa que tenha sucesso sem ter uma gestão de risco e uma gestão de posição eficiente. Tá bom? Agora a gente vai olhar na prática como funciona essa questão toda aqui e como que a gente faz isso realmente no dia a dia, né? É muito fácil eu vir, abrir uma planilha, falar que você tem que fazer isso, mas não mostrar na prática como que funciona, tá? E antes de ir para a prática, o que eu quero te falar? Nessa planilha tem 2 abas aqui embaixo, ó. Pontos por contrato e pontos por pontos. O que é isso? Você vai... Deixa eu trazer ela mais para cá, para ficar fácil para mim. Porque a minha câmera tá bem aqui, ela me atrapalha. Aqui. Você vai ter fácil na sua mente. Cara, um contrato a cada 100 pontos, 20 reais. 2 contratos a cada 100 pontos, 40 reais. E 10, 200. E 20, 400. E 100. Cara, 100 contratos, 100 pontinhos, 2 mil reais. Pô, Lucas, e 500 pontos? Tá aqui, ó. Cara, se você pegar 500 pontos com um contrato, é 100 pau no bolso. Então você tem um risco de 100 pau, mas também você tem um risco de ganho de 500 pontos de 100 reais. Pô, Lucas, mas lá você falou que eu poderia operar 3, né? Se a gente pegar 500 pontos com 3 contratos, quanto que dá? 300 reais. Ué, mas a gente estava arriscando só 125? Exatamente, isso é gestão de risco e gestão de posição. Nós vamos abrir uma operação que se a gente perder, a gente perde 125, mas se a gente ganhar, eu posso ganhar 300. Opa, a relação risco-retorno começa a ficar favorável. Só que a gente tem que saber o time de entrada lá no gráfico. E é isso que a gente vai falar aqui também para você entender realmente como funciona a gestão de risco e gestão de posição. Cara, isso aqui tem que ser o seu aliado. Você tem que olhar isso aqui todos os dias. Você tem que saber de cabeça quantos pontos, quantos contratos, qual é o financeiro. Quantos pontos, quantos contratos, qual é o financeiro. Você tem que saber se você sai da posição, se você entra de novo, se você reentra, se você aumenta, se você diminui. E, cara, day trade é Fórmula 1. Você tem que saber isso na ponta da língua, tá? Então eu vou falar de novo. Você opera com um contrato, quantos pontos, quantos reais dá 100 pontos? E 200, e 300, e 400. E beleza, agora por ponto. Pô, Lucas, por ponto. 10 contratos. Cara, 10 contratos, 100 pontos, 200 reais. Mas e 700? 1.400. E 1.000 pontos? 1.000 pontos com 10 contratos são 2.000 reais, cara. Entende? Você tem que saber isso. Você tem que saber isso. Eu vou te mostrar agora na prática como isso é importante e o porquê você precisa saber disso, tá?
Eu vou abrir um simulador. Foi metade da nossa parte teórica e agora eu vou para a parte prática, onde eu vou abrir o simulador de um dia aqui, tá? Já carreguei porque ele demora para carregar e eu vou dar play aqui e a gente vai operar junto, tá? Eu vou operar essa gestão de risco aqui que a gente estava fazendo junto, tá? Eu tenho um capital de 10 mil reais, eu vou arriscar 5% do meu capital no dia. Neste dia eu quero fazer até 4 operações, beleza? Então cada operação eu posso ter um risco de 125 reais. Show? Beleza, Lucas. Quantos contratos eu vou entrar? Não sei. Vamos calcular qual vai ser o nosso risco retorno assim que a gente der o play aqui. Tá. Eu trouxe um dia aqui, lógico, eu já sei o que aconteceu nesse dia. Então, tudo que ele vai fazer, eu já sei que ele vai fazer isso, tá? Então, preste atenção, algumas coisas eu vou falar, vai ficar muito óbvia, porque eu já sei o que ele vai fazer. Mas esse dia em questão, se vocês olharem aqui, ele já vinha em queda há muito tempo. Isso aqui dia 26, ó, de janeiro. O replay é do dia 3. Então, mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias em queda, tá? Os indicadores, eu faço análise de mercado todos os dias no meu canal do YouTube. Então, se você não acompanha ainda, dá uma assistida lá que você vai gostar muito dessas análises, desses cenários diários. Então, o meu cenário desse dia, eu estava mais comprador para o índice. Pô, se o índice eu tô mais comprador, aonde é legal eu comprar? No topo ou no fundo? No fundo, certo? Então a gente vai tentar fazer uma compra aqui no fundo. Ó, ele já está testando um fundo e eu vou te mostrar se vale a pena a gente abrir uma posição ou não, tá? Então preste atenção que vai ser um pouco rápido. Eu vou dar o play e a gente vai... Deixa eu colocar a senha aqui antes, ó. Opa, senha errada. Pronto. Eu já tenho uma estratégia aqui, Oco, pronta. Se você não conhece estratégia Oco, tem um vídeo aqui no canal também sobre ordem Oco. Vai lá dar uma olhadinha que é bem completo, você vai gostar. Se você já conhece, também é bom você revisar. Então assiste lá também esse vídeo de ordem Oco, tá? Vou dar o play aqui, ó. Dei o play. Eu quero comprar, galera. Eu preciso de 1 minuto do meu lado, tá? Eu vou deixar os dois aqui do ladinho, ó. Eu opero sempre com 1 minuto e os 5 minutos, ó. Aqui tá interessante uma compra. Porque tá... Opa, já foi rápido. Pausei. Aqui tá interessante uma compra. Ele tá testando esse fundo aqui, ó. Se por um acaso, presta atenção que isso você tem que estar pensando na hora e não para aqui, a gente deu pausa. Se por um acaso ele defender fundo, vir um candle positivo aqui com saldo agressão maior que o anterior, eu vou comprar. Beleza? Se eu comprar aqui, agora onde ele tá, mas ele não fechou o candle positivo ainda, então não vou comprar. Onde que eu estoparia? Eu tenho opção atrás desse fundo, no 600, ou atrás desse fundão do dia, lá no mais ou menos aqui, ó, no 400. Da onde ele está agora, do 740 até o 400, tem 370 pontos. 370 pontos parece muito, cara. Então se eu falar aqui, ó, quantos pontos 370? Eu posso operar com 2 contratos. Ó, parece muito. Talvez eu não quero abrir esse risco. Talvez. Pô, mas eu não posso estopar aqui no 600? Posso. Mas ele pode pegar o meu stop e subir. Isso é uma escolha, né? Aí é uma gestão operacional. É outra coisa, seria outro vídeo, seria uma outra coisa. Eu só quero mostrar para vocês o raciocínio. Mas olha o risco-retorno às vezes como compensa. O fundo mais fundo tá 300 e poucos pontos, né? O fundo menos fundo, 150 pontos. Legal. Mas olha o topo onde está. Olha o topo lá em cima. 700 pontos para cima. Olha só como o nosso risco-retorno começa a ficar eficiente. Eu estava mais comprador no dia. Era um dia que eu estava mais comprador devido ao cenário que eu montei antes. Ok. E agora eu estou fazendo a gestão do meu capital e a gestão da minha posição. O risco-retorno, se eu comprar neste fundo ou neste outro fundo, está favorável para onde ele possa ir. Mas se ele perde esse fundo, ele tende a buscar um fundo mais fundo. Então não compensa eu continuar na operação. Por isso que eu tenho que estopar rápido. Pensa uma coisa comigo. Aprende.
A gente sempre tem que perder o mínimo possível e sempre tentar ganhar o máximo possível. O risco-retorno favorável é perder pouco, ganhar muito. Perder pouco, ganhar muito. Perder pouco, ganhar muito. Perder pouco, ganhar muito. Sempre lembre-se disso, sonhe com isso. Perder pouco, ganhar muito. Perder pouco, ganhar muito, tá bom? Então eu vou dar play de novo e a gente vai voltar para a operação. Lembrando, se abrir um candle positivo, eu quero comprar. Defendeu, vou comprar. Comprei mercado. Pronto. Deixa eu voltar num minuto. Ó, já me estopou, mas o meu stop é no 600 aqui, ó. Já me estopou um. Foi muito rápido. Ah, ele tá acelerado. Por isso tá muito rápido, que eu tô até estranhando. Já foi. Já me estopou, galera. Se ele abrir um candle positivo, ó, eu tô com R$106 de stop e o meu stop era 125. Se ele fechar esse candle positivo, eu vou comprar. Eu vou deixar no velocidade 2, tá? Tava no velocidade 8, por isso que o bagulho tava doido. Me estopou porque ele perdeu esse fundo, ó. Beleza? Perdeu o fundo, não me interessa entrar nessa operação porque ele já perdeu este fundo. Agora, eu posso, o meu risco-retorno é o fundo deste aqui, ó. Beleza? Se fechar um candle positivo, eu vou comprar. Quantos contratos eu vou comprar? Cara, ele tá... Vou pausar, pera, vou pausar. Ele tá no 600. O fundo mais fundo aqui tá mais ou menos, ó, 189 pontos. Vou voltar na minha tabela. 189 pontos, eu fico entre 4 e 3 contratos. Tá? Beleza? Vou operar com 4 essa. Vou deixar o meu stop com 160 pontos. Tá bom? Lembre-se que eu falei, você precisa entender disso, de contratos, pontos, o valor, na ponta da língua, tá? Então, eu já estou negativo, R$106, tomei um stop de alguns pontos, que eu nem vi, que a minha ordem oco já abre os alvos e o stop gain e o stop loss automático, mas eu quero que vocês prestem atenção. A gente comprou aqui, ele fechou um candle positivo, a gente comprou, né? Um candle de indecisão aqui na verdade, mas é só questão de aula isso aqui, do risco. Saímos aqui. Então a gente tinha um risco de 200 pontos para um alvo de 500. Beleza, 2,5 para 1, tá show? Agora, o nosso risco é ali embaixo, mais ou menos quase o mesmo, de 150 a 200 pontos, só que agora o nosso alvo melhorou. Era só 500, agora está 850. Certo? Estão pegando essa visão? Se fechar um candle positivo, vou comprar de novo a mercado. Play. Vou comprar 4. Se os 5 minutos fechar... Opa, veio testar fundo. Tá testando fundo. Ai, meu Deus, espera aí. Cadê o meu minuto? Deixa eu pausar aqui que eu perdi meu minuto. Aqui. Pronto, não fechou ainda. Cara, não é pra você sair daí, velho. Vou deixar você no topo, só pra ele não sair daqui. Porque eu usei ele na outra tela e ele tá aqui no meio da nossa tela, né? Vou dar play de novo, beleza? Fechou um candle positivo no minuto, eu vou comprar. Tá bom? Lembre-se, eu estou fazendo isso porque eu já vi o movimento, tá? Isso aqui não é vídeo de operacional. Não é vídeo de onde você compra e onde você não compra. É de quantidade de contratos. Risco, retorno. Beleza? Opa! Entrou defesa no fundo. Vou comprar. Comprei, tá? Meu stop lá no fundo anterior. Meu stop ficou um pouquinho alto. Era lá no 400, né? Só que o meu alvo, ó. Não. Meu alvo lá em cima. Aqui é o meu alvo, ó. No 300. No 325. Ó. Ele tá no 2. Vou colocar no 1, tá? Ele tá no 2x. Vou colocar no 1x. Tá em tempo real agora, tá? A minha ordem oco, ela tem break-even. Também explico isso no meu vídeo de ordem oco. Não é o assunto dessa aula. Eu vou tirar essas defesas, né? Se ele voltar eu não perco mais. Eu saio no 0 a 0. Mas eu vou tirar elas aqui e a gente vai focar só no alvo, tá? A operação tá rolando, fechou um candle positivo lá no fundo, eu comprei e eu quero sair aonde? Eu quero sair com um alvo de 620 pontos, eu quero sair no 320. Tá vendo que tem uma escora no 300? Eu poderia sair um pouquinho antes aqui, ó, tipo
tipo no 250, 270. Então o que eu vou deixar? Eu vou deixar uma parcial. Olha só. A gente tem, presta atenção aqui, galera. Tem médias aqui, tem VWAP, tem mínima de ontem, tem uma briga aqui. Eu vou deixar um alvo neste fundo, nesse topo aqui, no 50. Ele vai dar quase o dobro da primeira operação que a gente tomou loss. Então, essa operação, se ele pegar o meu primeiro alvo, eu dividi os meus 4 contratos em dois alvos. Um com 2 e outro com 2. Uma ordem de 2 e uma ordem de 2, tá? Se você não entendendo nada sobre isso, fica tranquilo, só assistir umas 3 vezes o vídeo que você vai entender. Isso aqui precisa estar claro para você. A minha ordem oco, ela divide a quantidade de contratos que eu tô em 2. Ela abre automaticamente 2 lotes. Então abriu 2 lotes de 2 contratos. A primeira, que eu chamo de parcial, eu vou sair aqui no 1050, que é o fundinho anterior. Pode ser que ele venha testar esse fundo e continue caindo. Ó. Pode ser que isso aqui é 1, 2, 3. Então eu vou deixar a primeira parcial aqui. Mas ele também pode ter testado o fundo aqui, né? Estopou a galera que comprou aqui para subir, para gerar mais liquidez para subir. Como é o movimento do dia que eu queria, compra, então eu vou acreditar que ele venha testar o topinho anterior. 350, tá? 650 pontos. Com 2 contratos, essa aqui vai pagar o loss, vai sobrar um pouquinho, essa aqui vai me dar lucro, R$260, tá? Se eu quisesse, vão prestando atenção no que eu tô falando, vão prestando atenção no movimento do preço, vai prestando atenção aqui na boletinha verde também, tá? Se eu quisesse, galera, defender aqui, ó, essa operação eu não perco mais. O preço pode voltar lá para testar, que eu não perco nesta operação, mas eu perderia o meu do dia, porque eu tomei um loss lá. Só que olha aqui, ó, o verdinho do lado direito aí da tela. Se eu quisesse sair agora da operação, eu sairia com uns R$50 positivo. Mas o meu risco retorno era, se ele não rompeu o fundinho anterior, eu quero buscar quem? O topo, tá? Então agora que eu já conversei com vocês, eu vou colocar no 2x novamente e vamos ver se ele vai lá pegar o topo. Eu sairia da operação se ele fechasse um candle de 1 minuto com uma agressão e um volume de venda legal. Quer dizer que os compradores estão sem força. Então talvez eu sairia da operação. Por enquanto, ó, volume fraco, agressão fraca, eu ainda quero esse preço lá em cima, tá? Essa parcial aqui nem precisaria estar aqui, porque se ele veio para defender fundo, ele vai testar topo. É normal, galera, o preço ele anda. Lembra que ele anda 2.000 pontos? Aqui, ó, do fundinho que ele fez hoje até o topo, deu 1.000. Então ele ainda tem, né, baseado a média que ele anda, se ele vai para cima, estourar para cima, ele ainda tem 1.000 pontos para ele andar. Pode ser que ele pare ali no topo e devolva. Mas o cenário que eu analisei antes, ele não tinha movimentos de 2.000. Ele não tinha máxima e mínima de 2.000 pontos e tinha movimentos de 3. Olha aqui, ele fez um movimento, 2 movimentos. Então ele ainda pode fazer o terceiro. E é esse terceiro movimento que eu vou surfar, tá? Eu vou aumentar para 3. Opa, pegou a nossa parcial. Vou deixar o preço aqui no 0 a 0. Se ele voltar, ele tira a gente. E a gente não perde mais. A gente só tem a ganhar no dia agora. O nosso risco está aí. A gente pode ficar com mais ou menos 60 mais para frente, R$300 de lucro aqui do dia, tá? Se ele vier testar o topo. E a gente começou o dia com R$100 de prejuízo em 2 operações. Uma operação nós tomamos o loss e a segunda operação agora ela está indo ao movimento. Ah, Lucas, eu poderia aqui, ó. Vou colocar 1 minuto de lado para baixo. Poderia testar aqui, ó, um nó de volume? Poderia deixar aqui, ó, mas tem que entender, se ele vier para romper, ele vai romper. Então, se eu quisesse realmente, eu poderia deixar aqui, ó, o próximo topo, ó. Tá vendo? 1.000 pontos. Mas eu quero abrir risco aqui, o 325 aqui.
Tá? Esse é o meu risco. Vou sair da operação, se ele chegar lá. Depois que ele chegar lá, se ele chegar, aí eu começo a analisar os cenários novamente. Aonde eu vou comprar, onde eu vou vender, qual vai ser o meu risco e qual vai ser o meu retorno. Antes dessa operação iniciar, eu vou colocar no 2x novamente, tá no 3, tá? Vou colocar no 1 agora, tá chegando no alvo. Antes dessa operação iniciar, lembra que a gente já tinha visto mais ou menos, se ele viesse testar fundo, aonde que estavam nossos stops, aonde que eu saía se o preço fosse contra e aonde ele poderia ir se ele fosse a favor? Pronto, fechou. R$284 na operação, beleza? Vou dar pause aqui, dei pause no replay. Tá 1 minuto aqui do lado esquerdo, 5 minutos do lado direito. Eu vou voltar lá na nossa planilha. Pronto. Tá aqui. Galera, nós tínhamos um risco diário de R$500. Beleza? Nós poderíamos fazer até 4 operações, que eu defini fazer 4. Eu posso definir fazer 1. Poderia fazer 1. Quanto que foi o nosso stop agora, essa operação? Né, o cálculo foi de 150, poderia abrir com 17 contratos. Nós abrimos com 4, tá? 250 pontos, eu poderia abrir essa operação com 10 contratos. Mas nós abrimos com 4, porque nós gostamos de fazer 4 operações. Eu expliquei lá no começo o porquê que eu gosto de fazer 4, tá? Entretanto, nós tomamos um prejuízo. Só que na segunda operação nós tivemos o lucro. E a gente fechou o dia com um lucro de R$284. Beleza? Aí agora eu tenho duas opções. Eu ainda tenho 2 operações para fazer. Eu posso arriscar o meu R$284. Eu posso parar de operar. Aí eu tenho algumas opções que eu posso fazer. Certo? Eu não quis arriscar 500 até 4 operações. Eu tenho mais 2 ainda, se eu quiser. Então eu ainda posso continuar operando ou posso parar por agora. Certo? Eu tenho essas escolhas. O que o movimento do meu ativo faz? Cara, o movimento do meu ativo é mais ou menos 2.000 pontos por dia. Entre máxima e mínima, com 3 a 4 movimentos. Parece que ele fez, ó, 1, 2, tá indo fazer o terceiro. Então, o ativo ainda tem espaço para andar. Eu poderia fazer mais uma operação. Certo? Poderia. Eu não vou fazer outra operação aqui, senão esse vídeo ia ficar muito longo. E aí ia ficar cansativo, tá? O que eu quero que vocês entendam é comam essa planilha. A minha gestão de riscos tem que estar extremamente alinhada com a minha gestão de posição, tá? Quantos contratos eu opero, não é... Cara, quem fala assim, não, eu opero 2 contratos por dia, tá errado. Por quê? Quem vai determinar quantos contratos eu opero é a operação que eu vou abrir. Como eu mostrei para vocês, a primeira operação nós abrimos com 2 contratos, por causa do risco retorno. A segunda operação, nós abrimos com 4 contratos por causa do risco retorno. Nunca, um exemplo, para que eu vou abrir uma operação de compra aqui, né? Eu vou comprar aqui, ó, no topo. Se o meu stop vai ter que estar mais ou menos aqui, atrás do outro candle e do nó de volume do dia, então no 750. Dos 750 até onde o preço está agora são 600 pontos. Qual é o próximo topo mais próximo? 200 pontos. Então eu corro um risco de perder 600 para ganhar 200. Não é legal. Tá, e se ele for buscar o próximo topo, 400 pontos? Eu corro um risco de perder 600 para ganhar 400? Não tá legal. Não tá legal comprar aqui. Talvez se ele viesse testar aqui embaixo, daria uma outra compra. Talvez se ele fechar um candle negativo com agressão de venda, daria uma venda. Porque o stop estaria aqui, ó, 125, para ir buscar o nó de volume, que é metade desse movimento. Eu poderia perder 125 para ir buscar 600. Beleza, com 125, se eu quisesse comprar, galera, o meu loss está de 600 pontos. Quantos contratos eu posso usar? 1. Mas e se o meu loss tiver 125 pontos na venda? Quantos contratos eu posso usar? 5. Entendeu? Então, o que vai determinar quantos contratos eu vou usar na operação é a minha gestão de risco com a gestão de posição com o seu time de entrada. Aonde eu estou entrando, aonde eu vou sair se der ruim, aonde eu vou sair se der bom. Isso é o risco-retorno que vai determinar a quantidade de contratos que você vai operar e vai determinar se você vai ser um trader lucrativo e consistente. Baseado nisso, galera, você tem que pensar rápido. Vocês viram que a gente tomou um stop na primeira operação, mas
mesmo assim, nós abrimos o risco numa segunda operação muito próxima da primeira, certo? Quando você avança de nível, você começa a entender se você pode comprar, sair, se você pode realavancar, que é comprar de novo. Um exemplo, eu poderia vender aqui, se o preço fosse um pouquinho mais para cima, testasse esse topo aqui e não ultrapassasse ele, não ultrapassasse essa escora, não ultrapassasse o topo, eu já vendi aqui. Entrasse a agressão de venda, eu poderia vender de novo. O meu stop seria no mesmo lugar. Eu não tiraria o meu stop daqui. Eu já vendi. Vou vender só para vocês verem, tá? Vou vender a mercado aqui. 2. Vendi a mercado. Meu stop tá aqui, ó. Beleza? Com 2 contratos, 250 pontos, R$100. Tá. Vou dar play. Eu nem sei o que vai acontecer aqui. Vou dar play. Vamos supor que o preço viesse aqui, ó. No 500. Eu poderia vender mais 2. Eu não sei se o preço vai vir no 500, tá? Tô supondo. Se o preço vier no 500, até um pouquinho mais aqui, ó, no 520. Parece que vai. Eu vou sair no 600. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? Se ele pegar ali, vai ficar claro para vocês. O meu risco com 2 contratos tá 270 pontos, tá? Deixa eu ver, cadê o 1 minuto? 1 minuto vazou já? Volta aqui 1 minuto. Eu acho que eu fechei 1 minuto. Aqui, ó. Ó. Tá quase pegando ali. Vamos ver se ele vai pegar. Se ele não pegar, eu vendo a mercado só pra vocês entenderem. Tem falta 45 segundos pra fechar o candle. Eu não sei se vai pegar, se vai estourar. Pegou! Ó, aquele meu risco... Pera aí, não pega não. Tá no 1. Aquele meu risco, ó, de 2 contratos no... Deixa eu pausar aqui, né? Vai que ele pega ali sem querer. Ó. Lembra? Eu tinha um risco de 2 contratos, 250 pontos. É só voltar o vídeo aí que você vai ver. E aí, o preço veio defender. Isso aqui é só, galera, questão educacional, tá? Eu nem sei se o preço realmente defendeu. Eu só queria mostrar pra vocês. E aí, vamos supor que o preço defendeu, tá? Eu entrei com mais 2 contratos. Porque dentro da minha gestão de risco, dentro da minha gestão da posição, dentro do meu dia, eu poderia ter feito isso. Então, aquele meu risco que era de 250 pontos com 2 contratos, agora o meu risco é 170 pontos com 4 contratos. Entende? Eu não coloquei aqui, eu não peguei 4 contratos e deixei 250 pontos. Não, eu deixei o meu stop onde estava, e porque defendeu, né? A gente está supondo aqui, porque é um vídeo educacional, nós entramos com a nossa segunda mão. Que o stop era menorzinho, a gente entrou agora no 550, stop no 50 pontos de risco para, se ele vier testar aqui o alvo, 600 pontos, tá? Então, quando você avança, aí que eu tô falando, cara, gestão de posição é uma das ferramentas mais importantes do day trade, porque vai determinar a hora que você vai entrar, quantidade de contratos que você vai entrar, aonde você vai sair se der ruim e aonde você vai sair se der bom. No meio do caminho, se eu faço parcial, se eu alongo o meu alvo, se eu reentro na posição. Então tudo isso é gestão de posição. E isso que vai determinar você ser um especulador lucrativo, um trader lucrativo. Tá? A hora que você entra e a hora que você sai, a quantidade de contratos que você entra, a quantidade de contratos que você sai, é importantíssimo no day trade. Tá? Bom, não sei o que deu dessa operação, que foi só um estudo de reentrada para vocês, tá? O mais importante tá aqui, ó, essa planilha, velho. Você tem que saber ela de cor e salteado. Qual é o seu capital? Ah, é 5, é 10, é 15, é 20, é 100 mil, é 200 mil, é 2 mil reais? Quanto você quer arriscar do seu capital? Cara, eu sou conservador, vou arriscar 1% por dia. Não, eu quero arriscar 10% por dia. O que determina... não. Quando você faz a sua gestão de risco baseada numa meta de dinheiro, tá errado. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer é o quanto eu posso arriscar do meu capital. A gente está fazendo isso. 1%, 2, 3, 10, 20, 30, 100, arrisca quanto você quiser. Mas é esse cara que vai determinar o quanto você vai ganhar. O quanto eu posso ganhar? Infinito.
Infinito. Lembra que a gente entrou com 4 contratos por causa do nosso risco-retorno? Se o meu risco-retorno era menor, eu poderia ter entrado com 10. E a operação que a gente fez 200 e pouco, quase 300 reais, eu poderia ter feito 600. Então, meu alvo para cima é ilimitado. Lembre-se do que eu falei no meio do vídeo. Quando a gente for perder, eu tenho que perder o mínimo possível. Perde pouco e quando a gente for ganhar, ganha muito. Sempre tem que ganhar bastante. Então, qual é a nossa meta de ganho por dia? Eu não tenho. Eu tenho uma meta de exposição de risco, que é X reais, X%. Se eu tenho R$2.000 de capital e eu quero arriscar 10, a minha meta de exposição ao risco é R$200. Eu só posso perder 200. Cara, eu posso perder R$10, posso perder 100, 50, 150, 199, mas eu não posso passar de 200. Aí eu estou se eu me programei para isso, eu deixo passar disso, aí eu estou totalmente errado, tá? Então, quem determina a sua gestão é a sua exposição ao risco diária. Alvo lucrativo, a gente sempre deixa em aberto. Quanto mais, melhor, tá? Aí vai baseado na sua estratégia operacional. O que você opera? Fluxo, análise gráfica, técnica, confluências, quântico, enfim. Aí é contigo, tá? Bom, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Só um minuto. Então estamos chegando ao fim desse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa ter iluminado a sua cabeça, possa ter te ajudado de alguma forma. Realmente, se eu lá atrás, quando eu comecei, se eu entendesse realmente a importância disso aqui, ó, alguém me falasse, pegasse na minha mão e falasse, velho, antes de tudo, antes de você querer aprender técnica, antes de você querer aprender setup, antes de você querer aprender tudo que tem, fluxo, gráfico, técnico, quantitativo, dólar, índice, ações, cripto, mercado americano, mercado brasileiro, futuros, forex, em vez de você aprender tudo isso, a primeira coisa que você tem que aprender a fundo, gestão de risco e gestão de posição. Aí sim, qual ativo eu quero operar? Índice. Cara, o que o índice faz? Quantos pontos ele oscila por dia? Quantos movimentos ele dá por dia? Tudo isso você tem que estar na palma da sua mão, na ponta da sua língua, dentro da sua cabeça. Faz todos os testes possíveis aqui. Você vai ficar bom no seu operacional. O risco que você abre tem que estar extremamente calculado na sua cabeça. Se eu tenho um risco de 100 pontos, quantos contratos eu posso abrir? Se é 200, quantos contratos eu posso abrir? Se é 300, Pô, se eu já tomei um stop, quantos contratos eu posso abrir? Se eu já fiz 3 operações positivas, será que eu não posso arriscar um pouquinho mais para buscar a quarta e aumentar o meu lucro? E aí eu vou arriscar metade do meu ganho? Então tudo isso tem que estar claro na sua cabeça. Pô, já estou R$500 positivo. 300 para mim tá bom. Beleza, eu vou pegar esses 200 e vou arriscar. 300 eu vou tá guardado. Eu tô com 500. 300 eu não abro mão. Então eu vou pegar R$200. R$200 e vou arriscar o máximo que eu puder desses R$200. Qual é o máximo? Depende do meu risco-retorno. Depende de aonde eu vou entrar, aonde eu vou sair. Se o meu loss é 50 pontos, então a quantidade de contratos que eu vou entrar é maior. Se o meu loss está de 300, a quantidade de contratos que eu vou entrar para arriscar aqueles R$200 é menor. Certo? Então tudo isso tem que estar na ponta da sua língua. Na palma da sua mão, dentro da sua cabeça, fluindo, tá? Então pega essa planilha, coloca aqui os seus valores, faça teste, abre o replay e, cara, testa e retesta isso 1000 vezes se for necessário, porque isso aqui que vai te deixar lucrativo ou não no mercado financeiro. É isso aqui que vai fazer você viver de mercado ou não, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha realmente te ajudado, espero que você realmente pratique e coloque isso em prática, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a você tornar um trader lucrativo, a você ganhar mais do que você perder, tá bom? Então, um abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!